Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, este é o segundo vídeo de recomendações de 30 livros de autores marxistas para complementar o minicurso Por que o comunismo é incompatível com a psicologia de Jung? Bom, lembrando que este minicurso já acabou, já encerrou. Agradeço a todo mundo que participou, que fez perguntas, que engajou. Teve dezenas de compartilhamentos, tá? Eu tô olhando aqui pro lado porque minhas gatas já chegaram e elas vão ficar brincando aqui, mas vocês já conhecem as duas, né? Tudo pode acontecer aqui, né? A partir de agora, né? É, Mas assim, eu senti a necessidade de indicar alguns livros, né? Porque o assunto é vasto, é um assunto que a gente precisa tratar com responsabilidade, sem muitos filtros ideológicos, não, pelo menos não, com tantos filtros que nos tire o caráter de objetividade da produção do conhecimento, né? Então, assim, também é bom eu indicar livros depois que o minicurso se passou. Por quê? Porque isso é uma forma de trabalhar, né? Eu lembro que quando eu fazia as minhas pós-graduações, mestrados, doutorados, todas essas questões, sempre que vinha um professor estrangeiro dar aula, por exemplo, Luc Vacant da aula, que é Michel Maffezoli, né? É, o próprio professor Edgar Morin, sempre que via um professor de fora da aula, ele só passava a bibliografia no final. Eu ficava assim, né? Porque geralmente os professores daqui passam a bibliografia antes, para você ler e depois assistir às aulas. Mas depois eu fiquei sabendo que essa forma de apresentação de texto é dada na Europa, porque os livros são recomendados, os textos são recomendados, é claro, os textos são recomendados depois que os problemas vão surgindo. Então aí uma vez que você tem os problemas já bem colocados, aí você vão levantando perguntas, aí você vai atrás dos textos justamente para tentar decifrar suas próprias questões, né? As próprias questões que você coloca. Eu acho isso interessante, é uma forma poética, né? Você pensar por meio de perguntas e procurar nos livros as respostas, né? Então, pessoal, eu vou adotar uma postura um pouco diferente nesse vídeo 2, porque no vídeo primeiro de recomendações de textos eu citei os livros, né, de caráter mais cronológico, ou seja, de forma mais cronológica, em caráter mais cronológico. Só que neste vídeo 2, em especial, creio que no vídeo 3 eu não vou fazer isso, mas neste vídeo 2 eu vou quebrar um pouco a estrutura cronológica dos textos para que a gente possa fazer uma leitura mais epistemológica, ou seja, pelo menos nesse vídeo 2 eu vou dar mais ênfase a uma percepção epistemológica do que uma percepção cronológica propriamente dita, né? Porque o comum é que se você siga uma perspectiva cronológica, você vai ler Lênin antes de ler Althusser. Isso é claro, porque Lênin escreveu antes de Althusser. Só que Althusser, ao escrever depois de Lênin, lançou uma série de questões que quando você vai ler o Lênin, você vai compreender melhor o Lênin. É exatamente isso que eu estou falando em relação aos professores estrangeiros, né? Eles quebram um pouco a questão da cronologia, ou seja, em vez de lançar os livros para você ler e depois realizar um debate, não. Primeiro a gente vai realizar um debate e a partir da espontaneidade e das questões que surgem nos debates, a gente vai buscar justamente a definição epistêmica de cada ponto que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, um livro do Althusser que eu recomendo, na época eu li em francês, né, Pour Marx, né, A Favor de Marx. Por que essa obra é importante? Porque esta obra introduz uma divisão epistemológica na obra do Marx, que é muito utilizada, certo?
E se você já estudou marxismo, você já ouviu muito falar dessa distinção, que é o chamado jovem Marx e o velho Marx, né? O jovem Marx, o Marx filósofo, o Marx dos manuscritos econômicos e filosóficos, que eu recomendei no vídeo passado. O Marx, justamente, que vai estudar a filosofia da natureza, de Demócrito e de Epicuro. O Marx, que começa a ser uma espécie de polemista dentro do campo dos hegelianos de esquerda, e principalmente a partir da publicação da ideologia alemã, em que o pensamento marxista vai deixando um caráter mais filosófico e ingressando numa perspectiva mais científica. E a gente vai entender aqui o que seria a ciência no contexto marxista, né? Entender ciência no contexto junguiano, a gente está o tempo todo discutindo aqui, e há uma playlist inteira só sobre o método de Jung, como é que Jung trabalha a questão da ciência, tá? Um outro livro que eu recomendo do Althusser é para ler Lênin, né? O Lênin e a filosofia, porque aqui Lênin pode ser considerado um filósofo dentro do marxismo, certo? Principalmente a partir do conceito de matéria enquanto realidade objetiva, ou seja, a matéria enquanto algo externo à consciência, uma perspectiva diferente dos kantianos e dos neokantianos, que nessa época, não na Rússia, mas na Alemanha, era uma espécie que tendência filosófica muito forte, né? Os melhores textos neocantianos são justamente dessa época. O terceiro livro, esse livro fundamental, certo? Quando eu fiz grupo de estudo do Capital, esse livro era um manual de leitura do Capital, quase sempre vinha acompanhado do Capital, né? A gente lia este e o Capital. Que livro é esse? Para ler o Capital, também do Althusser, tá? Porque o Althusser, ele vai ter interesse muito vivo em constatar a partir de que momento o Marx faz ciência. E aí, spoiler, tá, gente? O Althusser vai dizer que o Marx, ele cria, sim, um método científico. E que método é esse? É o materialismo histórico, certo? É a explicação dos fatores culturais e historiográficos da ação humana no mundo, no tempo, ou seja, a explicação da praxe humana, da ação humana no tempo, por meio da objetividade material, ou seja, dos fatores materiais. E aí você tem um vislumbre do método de Marx. Quando você vai ler o Capital, a tua leitura se torna uma leitura muito mais organizada, né? O Althusser tem eu tô aqui com os textos, tá, gente? Eu tô aqui porque pra eu não esquecer nada. O Althusser tem tem várias fases da obra dele, né? Tem a fase altusseriana, tem peixeniana, né? Estruturalista, a perspectiva mais altusseriana, estruturalista, peixeniana. E também tem momentos da obra do Althusser em que ele vai valorizar justamente a produção do discurso no marxismo, e essa produção do discurso no marxismo principalmente ligada ao modelo de economia política, tá certo? Então, assim, são já 4 livros do Althusser que eu passo para vocês. O quinto livro que eu dedico, que eu recomendo, é justamente o livro do Lenin. É um livro absolutamente clássico, que é o Materialismo e o Empírio-Criticismo. O empírio-criticismo é uma espécie de outro nome para o positivismo, né? É interessante que há um momento em que o marxismo começa a discutir com o positivismo, porque o positivismo também possui uma perspectiva de desenvolvimento humano, de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento de uma sociedade industrial, né? De uma lógica científica no contexto de uma sociedade urbana industrial, mas o marxismo tende a radicalizar essa proposta explicativa justamente por meio
da dialética da produção e da conscientização das classes sociais, principalmente o proletariado, em sua emancipação histórica. Não se tem como a gente compreender o método de Marx sem a gente perceber isso. Por que é que eu estou falando tanto do método de Marx? Porque eu estou contrapondo ao método do Jung, que é um método diferente. Aí alguém pode falar assim, mas isso é óbvio. É óbvio que Jung estudou um objeto diferente, que é a psique, e tinha um método diferente, né? Sim, mas muitas vezes a gente precisa aprender a falar o óbvio no que diz respeito ao Jung, né? Porque muitas vezes você vai ter que dizer que Jung não era um autor platônico, muitas vezes você vai ter que dizer que a dialética de Jung não combina com a dialética hegeliana, ou que a psicologia do Jung não é uma psicanálise nem uma metaciência, né? Assim como, por exemplo, a psicologia analítica não é um programa político, né? Não é um programa político partidário. Mas às vezes a gente tem que falar essas coisas, né? Um livro massa do Lenin é o Imperialismo, a fase superior do capitalismo, né? Interessante, né, que o Lenin vai lançar uma tese que é uma tese muito semelhante à tese da Hannah Arendt, né, que o que caracteriza o, o capitalismo no desenvolvimento das forças produtivas é justamente o seu caráter expansionista, tá? A Hannah Arendt vai ter um argumento muito parecido, tá? E é nesse momento, só que o Lenin ele tem uma distinção em relação ao argumento do expansionismo capitalista, né? É que justamente nesse momento de maior expansionismo capitalista, em que as forças materiais de produção vão gerar, por si, pelas suas próprias contradições, a ruína do sistema. Outra coisa que Althusser também ajuda a gente a pensar, e aí é um texto clássico dele, né? Que poderia ser já o sexto livro que eu indico aqui, que seria A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado, né? Porque o Althusser vai fazer uma discussão com Lenin da seguinte forma. O Lenin vai dizer claramente que é necessário destruir todo o aparato burocrático burguês, tá? O Althusser ele vai desenvolver quase que de modo fenomenológico todo esse aparato burguês que ele chama de aparelhos ideológicos do Estado e não vai propor a tomada desse aparelho. O Lenin vai propor, né? É isso que é interessante. Acho que o sétimo livro é Estado e Revolução. É um excelente livro que é justamente em que Lenin vai discutir essa questão do Estado enquanto força política. É aí que surge a expressão o Estado enquanto ditadura de classe, ditadura da classe dominante, comitê executivo da burguesia, né? Interessante que o Althusser ele vai te ajudar a pensar essa questão do Lenin, mas o Lenin ele vai ditar de modo ideológico uma vanguarda política partidária muito mais radical do que o Althusser, né? Ah, sim, um livro que eu gostaria de indicar também é o livro do Engels, né? Eu falei que eu não ia citar de modo cronológico, mas sim epistêmico, né? É o livro do Engels, que diz que o Anti-Düring, tá? O Anti-Düring, porque no Anti-Düring você vai perceber como está a sociedade da Alemanha no momento em que Marx e Engels estão produzindo intelectualmente. Aí o Düring era o intelectual do Partido Social Democrata Alemão, que o Engels vai pegar uma polêmica muito dura contra ele, porque o Düring vai acreditar que é possível fazer uma transformação social profunda na Alemanha por meio
da social-democracia. E aí o Engels vai dizer que não, que necessariamente a implantação do socialismo virá destruindo o antigo e virá por meio da violência. Tá? Ou seja, existe um eco também hegeliano de dialética negativa nesta obra. Tá? Eu citei os manuscritos econômicos e filosóficos do, do Marx, porque lá vai mostrar como Marx pensa certas categorias de pensamento humano, não apenas categorias materiais. E a criação, por exemplo, das condições materiais humanas e como essas condições materiais levam para a criação de formas ideológicas, formas de ação política, formas de poder, mas também de questões estéticas, de questões de beleza, por exemplo. A minha gata tá perturbando aqui. Ela tá deitando, brincando. E aí o Marx vai dizer, olha, os seres humanos também criam de acordo com as leis da beleza, né? Você percebe uma emancipação do próprio indivíduo na história, nesse texto. Embora, logo depois, essa consciência individual vai ser suprimida por uma consciência de classe, né? Justamente a consciência de classe. Não é um livro, mas é um texto fundamental, as teses contra Feuerbach, né? Que pronuncia-se mais ou menos como se foi ao bar, né? Foi ao bar, né? Que você encontra, por exemplo, nos próprios manuscritos econômicos e filosóficos. São 2 páginas só, sabe? São duas folhas, que dá umas 4 laudas no máximo. 3, 4 laudas, super fácil de ler. Tá? E aí, já que eu falei do Capital, já que eu falei do... eu falei do Althusser, falei do Capital, eu poderia também citar o História e Consciência de Classe do Lukács, já que o História e Consciência de Classe do Lukács vai trazer novas luzes também para o Capital, que segundo Althusser, e eu concordo, é onde se encontra o método econômico e o método político, e principalmente o método científico de Marx. Tá? Com, por exemplo, a questão da reificação, que está no Capital, mas o Lukács, ao buscar a ontologia do ser social, vai deixar tudo de modo mais claro, a própria questão da ideologia, a própria questão da consciência de classe. Tá? O Lukács vai retomar questões como o fetichismo da mercadoria, que eu falei no primeiro vídeo. Né? Então, assim, eu acho que nesse vídeo eu até citei mais de 10 livros, né? Eu fui citando, mas não se preocupe, porque assim que eu puder, a minha semana está bem corrida, assim que eu puder, eu vou escrever livro por livro e com alguns comentários na descrição aqui dos vídeos, né? Eu vou deixar tudo certinho aqui para vocês, tá? Então, é isso, gente. Eu citei alguns livros. Vamos estudar Jung, não se esqueçam. É óbvio, foi até um inscrito, acho que foi uma inscrita do canal que colocou no texto, no comentário, né? Jung pensava outra coisa. Jung elegia um outro objeto de estudo e construiu um outro tipo de método para estudar uma outra realidade. Sim, é verdade. Mas a gente está lidando com Jung. E quando a gente está lidando com Jung, muitas vezes a gente vai ter que falar o óbvio. A gente vai ter que dizer que Jung não era platônico, a gente vai dizer que Jung não era freudiano, a gente vai ter que dizer que Jung não era psicanalista, a gente vai ter que dizer que Jung não era o metafísico, porque tem muita gente por aí que diz, né, que existe um discurso metafísico do Jung, Jung era platônico, Jung era lamarquista, né? Enfim, Jung também não era marxista. É óbvio, mas a gente tem que dizer, e isso faz parte, tá? Então, isso faz parte do trabalho do Jungiano, o tempo todo voltar em relação a esses temas. É isso, pessoal. Muito obrigado. E não se esqueçam,
Vamos estudar Jung.